Tá, os anos 90 no Japão não foram anos fáceis. Essa década foi nomeada década perdida, pois, além de diversos fatores, sua taxa de crescimento tinha sido de 1% ao ano. Só que, será que só teve coisa ruim nessa década para nós fãs de sua cultura? Cara, por algum motivo eu sou apaixonado no mercado doméstico de carros japoneses. Todo esse pessoal parece ter uma paixão inabalável por essas máquinas, talvez só sentindo um dia pra entender. Bom, isso começou quando assisti Initial D First Stage pela primeira vez, e tenho certeza que o mesmo ocorreu com boa parte dos viewers que estão assistindo agora, né? De alguma forma eu gostei tanto do fato de que um Hachiroku que vendia tofu era literalmente o carro mais veloz e mais preciso quando se tratava de drifts em ângulos mais estreitos nas montanhas. Tá ligado aquele meme do Uno de firma dando pau em Camaro? Literalmente isso. Só que tocando Eurobeat a milhão. Eu curti tanto esse anime que decidi dar uma pesquisada no YouTube e agora meu YouTube é só carros esportivos japoneses e figuras famosas, que eu vou falar já já, inclusive. Os tão aclamados JDM, que pra quem não sabe, JDM significa Japanese Domestic Market. Refere-se a veículos e peças de automóveis originalmente fabricados para o mercado doméstico japonês. Ou seja, lá nos anos 90, os carros JDM se tornaram ícones da cultura automotiva global. Tudo isso por conta da sua engenharia muito avançada, desempenho excepcional e fora os designs que eram muito distintos do habitual, bora ser sincero. Animes, jogos, músicas, o mercado de carros japonês era tão poderoso que estava presente em todos os tipos de mídia, seja ela física ou não. Bom, mas por que nos anos 90 tiveram tantos carros diferentes assim? Que graça tem entrar em uma curva em alta velocidade, pisar subitamente no freio e depois, no mesmo momento, puxar o freio de mão? A resposta para a primeira pergunta é que, basicamente, o Japão teve o chamado milagre econômico alguns anos antes do JDM virar uma cultura tão poderosa. Ou seja, as pessoas possuíam mais dinheiro sim, mas também tinham muito mais tédio de tempo livre. E preparando aqui o gancho para a segunda pergunta, é bem simples. Não vamos negar que a vida no Japão é bem monótona, principalmente para trás dos anos 2000. E as pessoas acharam nos carros japoneses uma forma de revitalizar toda uma cultura, e da vida tão aclamada Era de Ouro do drift mundial. Drift e JDM estão muito interligados. Não significa que, para fazer drift, você tem que ter um carro japonês. E não significa que para ter um carro japonês você tem que necessariamente saber fazer drift. Mas as duas coisas estão totalmente interligadas. Apesar das pessoas acreditarem que o drift surgiu no Japão na década de 70, a real é que essa técnica de direção foi praticada pela primeira vez na Europa, sim, antes de 1950. O ícone automotivo bem conhecido, Enzo Ferrari, acredita ao motorista italiano Tazio Nuvolari o título de inventor do drift nas quatro rodas. Mais tarde, o piloto britânico Stirling Moss aprimorou a técnica de Nuvolari, dominando a arte de derrapar nas curvas nas corridas de Fórmula 1. Mas como isso funciona? Cara, na teoria pode parecer bem complexo, e é mesmo. A técnica faz com que o ângulo de deslizamento traseiro exceda o ângulo de deslizamento dianteiro a tal ponto que muitas vezes as rodas dianteiras apontam para a direção oposta à curva. Por exemplo, ir para a direita para ir para a esquerda. O carro está virando para a esquerda, as rodas estão apontando para a direita ou vice-versa, também conhecido como oposto bloqueio ou contra-direção. Se você já assistiu Carros, meu amigo, tu sabe muito bem do que eu tô falando. A questão é que com a sua popularização mais à frente nos anos 90, vários jovens naquela fase de rebeldia e liberdade pegavam os carros de seus pais justamente para ir nas montanhas fazer graça. Ou em estacionamentos, os mais malucos faziam em plena luz do dia nas ruas de Tóquio. Bom, eu não posso negar que isso é legal pra caramba. Eu posso dizer que a cultura do JDM é uma das poucas culturas que é relevante até os dias de hoje. Obviamente não como na Era de Ouro, mas esse é um esporte bem underground pra falar a verdade. A sua popularização veio à tona com a serialização do mangá de Initial D, e com a adaptação em anime com aqueles gráficos dignos de PS1. Mas como o nosso mano Pliertal já disse, quer falar de gráfico, mano? Dá um tempo, ninguém nunca reclamou de jogar Super Nintendo. Assim como todo esporte e cultura, a gente tem, claro, os pioneiros. Aqueles que elevaram o nível e até hoje ninguém os supera. Eu posso citar aqui o Senna na Fórmula 1,
o Ronnie Coleman no bodybuilding, e o Pelé no futebol, e o Michael Jordan no basquete. E como falar da cultura JDM sem falar dele, o fora da lei mais amado das ruas. Dono da Top Secret e de um dos Supras mais bonitos do mundo. Smokey Nagata. Ele é como se fosse o Gold Roger do mercado doméstico de carros japoneses. Esse cara meteu um V12 em seu carro e simplesmente atingiu o total de 357 km por hora em velocidade total. Em uma rodovia na Inglaterra, esse cara decidiu que sair em disparada a 317 km por hora seria uma boa ideia. Ele metia muito louco, assustava a vaca, dava pinote em polícia fora do próprio país, e o resultado a gente já sabe, ele foi deportado. E por incrível que pareça, ele tá vivo e hoje em dia continua aí na atividade. Ele tem inclusive um Instagram que é muito ativo. Bom, então se Smokey Nagata é o Gold Roger dos JDM, Keiichi Tsuchiya é o Barba Branca do Drift. Se você assistiu Initial D, você conhece esse nome, com certeza. O cara que dava drifts absurdos em um 86zinho. Ele deu pau num fucking GTR R34. Sério, olha isso. O maior de todos, simplesmente o Drifto Kingo. E sim, cara, se não me engano, o próprio Takumi Fujiwara, protagonista de Initial D, é inspirado nele. Nos anos 80, Keiichi Tsuchiya desafiava o perigo para fazer balé com os carros pelas estradas de montanha japonesas. Lembrando que na época, o drift não era regulamentado e fazer manobras nas ruas era, e ainda é, proibido. Mas esse cara foi um dos pioneiros para fazer o drift se tornar um esporte reconhecido. Mais um dos grandes ícones da cultura JDM é o tão talentoso Akira Nakai. Esse maluco, embora não mexesse estritamente em carros de mercado japonês, era um tunador nato. Ele era famoso por ser o pesadelo das Porsches, modificando-as e transformando elas disso para isso. É muito importante conhecer essas figuras do mundo do JDM e do Drift, pois todas elas são essenciais caso você queira se introduzir no ramo automobilístico ou apenas goste do assunto mesmo, seja ele relacionado a Drift ou carros japoneses em geral. Eu poderia citar muitos outros aqui, como por exemplo o Haraguchi, com seu amado RX-7 amarelo, que dava drifts absurdos em 2001 e ficou bem reconhecido uns anos atrás nas redes sociais. E infelizmente, com a batida do seu carro, ele acabou por se aposentar. Umas pessoas afirmam que ele faleceu, mas é pura desinformação. Ele só tá aposentado mesmo. E ver um Mazda RX-7 desses nesse estado é triste, deprimente. Eu nem tenho palavras para descrever. Mas, boas notícias. O carro foi restaurado pelo youtuber chamado Drift HQ Austrália. E está em condições de fazer drifts absurdos novamente. Essa cultura é tão extensa e interessante que acho que vou fazer uns 5 vídeos sobre. Porque de fato é algo que eu amo e com certeza nunca vai morrer. Se tu curte meu canal, considere dar um like, se inscrever e hypar o vídeo. Ajude esse canal a continuar vivo na atividade, rapaziada. Muito obrigado. Pra você que não sabe como hypar o vídeo, é só dar o like no seu celular e vai aparecer uma aba escrito hypar. Você clica, dá os pontinhos e pronto. Só disso que eu preciso. Muito obrigado. Deixe nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça. Eu leio todos. Essa é a vantagem de ter pouquíssimos inscritos. Agora eu queria agradecer aos membros do canal. Muito obrigado, Eliel Castro, por tornar-se membro. Isso me ajuda demais, é sério, tamo junto. Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que tenham gostado e fique bem. Não se atreva a se tornar um vazio.